Boa noite. Este é o terceiro bloco do programa, que, como eu disse, foi gravado ontem pela manhã e à noite a deputada Jaqueline Roriz foi absolvida pela Câmara dos Deputados. Ela era acusada de envolvimento no mensalão do governo Arruda no Distrito Federal e o Conselho de Ética da Casa havia pedido a sua cassação. Participam da conversa o cientista político da UNB, Ricardo Caldas, a antropóloga da Associação Brasileira de Antropologia, Lia Zanota, e a diretora do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Jovita Rosa. Vamos ouvir agora uma pergunta de telespectador. O sistema público brasileiro ele já está todo corrompido ou ainda tem salvação? Professor Ricardo. Olha, o sistema político, como ele está, eu diria que ele não tem salvação. Eu acho que ele tem que ser reformado. Eu acredito que ele precisa de uma reforma política. E cada dia que passa, assim, eu acho que a reforma tem que ser maior do que a gente tinha pensado. Eu conversava aqui antes do programa começar com a Jovita e eu falava para ela que eu não acredito mais no sistema em lista. Eu acho que a gente tem que partir para uma coisa diferente, ou para um voto distrital, ou para o sistema misto, mas só o sistema de lista eu acredito que já não funciona mais. Então, a gente tem que mudar realmente o sistema político, na minha opinião. E você, Jovita? Sem dúvida, tem que passar por esse caminho, né, para aperfeiçoar, né, apesar de que a gente tem um debate sobre a lista fechada, mas assim, com a democratização dos partidos políticos. Hoje, os partidos não têm ideologia, os candidatos são escolhidos pelo seu potencial de votos, você não é escolhido a ser candidato por você ter uma vida pregressa condizente, por você ter um trabalho de sociedade, né, porque a política te traz isso. E hoje os partidos eles têm donos, né, são dirigidos por uma minoria. Os filiados não são ouvidos. Então a gente precisa resgatar isso. O partido tem que ter um projeto de governo, né, para federal, um projeto de governo para o estado, para o município. E a gente não vê isso. Então a gente não vê o envolvimento partidário nessa corresponsabilização de um candidato. Então o caminho é a reforma política, sim. Professora Lia. O sistema político está excessivamente personalizado, né? Não sei qual é a solução da reforma política que a gente deve ter, mas de fato nós temos essa concentração às vezes de todo, porque o tempo das eleições, né, é muito importante para um partido. Então, por isso que é importante também repensar a forma pela qual nós escolhemos os nossos candidatos e como é que os partidos se organizam. Porque se você põe tudo numa pessoa, então você teve, por exemplo, na última eleição, você tem uma figura que se tornou, né, que foi chamado do Tiririca, e ele colocou outros que não são nem sequer conhecidos, ele levou consigo outros que não sequer tiveram as votações necessárias. Então, esse é um exemplo, talvez, típico, de que você vota num e leva outros que são pouco conhecidos, cuja história política não se tem, cuja definição de projeto político, como diz a Jovita, também não se tem. Então, é necessário pensar uma outra forma que não seja, eu concordo com o Ricardo, que não seja essa lista aberta em que você, o eleitor vota personalisticamente numa pessoa e, na verdade, ele às vezes está votando em tantos outros cujo resultado e cujos efeitos na política nós não temos. E o partido é conivente com isso, porque ele vai com o número de votos e não com a proposta que tem a ver com a construção da ideia do partido. Então, eu acho que essa personalização da política, que implica também um fisiologismo, implica possivelmente, talvez até possibilidade de alianças suprapartidárias interessantes, que não é tão fechado partidariamente, não há tantos binômios, alianças podem ser feitas, que é um lado positivo, mas, por outro lado, é um lado de que você faz alianças também em prol da política e em prol da corrupção também, tranquilamente. Então, esse é o ponto. Eu acho que sim, nós temos que pensar muito o sistema político, tem que ser repensado. Eu acho uma das coisas mais difíceis a reforma política e sim, temos que pensar muito sobre essa relação entre o executivo e o legislativo e como é que nós chegamos às eleições. A gente pode afirmar que esse modelo de financiamento que o padrão de financiamento da política brasileira, ele se esgotou e, vamos dizer assim, virou uma espécie assim, de um câncer na política, que inclusive afasta pessoas boas
da política porque elas não se propõem, vamos dizer assim, a montar uma estrutura, porque a expressão que se usa muito é assim, eu não tenho estrutura, ou eu já tenho estrutura, montar uma estrutura para disputar a eleição. Tem vários casos conhecidos de políticos, bons parlamentares, excelentes parlamentares, que desistiram de disputar a eleição porque não tinham recurso para concorrer à eleição. Eleições caríssimas. Qual é a razão de haver um financiamento público tão elevado? É porque as campanhas estão mais caras e o deputado, o candidato a deputado, muitas vezes ele tem que percorrer o estado inteiro. Veja o caso de São Paulo. Claro. Se você quer ser deputado eleito em São Paulo, você tem que percorrer todo aquele estado. São em torno de 550, quase 600 Imagina o municípios. Pará. Pará, Amazonas. Você vai de Rio, né? Então, Vai veja pelo bem, Rio. então a gente está forçando esse candidato a ter uma estrutura, como você disse muito bem, elevada e cara, que ele não tem. E aí os esquemas já começam na campanha. Você seria a favor do voto distrital? Eu então? defendo o voto distrital porque eu acho que reduz o local, o A locus, base territorial. a base territorial para a pessoa se eleger, reduz os custos de campanha, diminui essa pressão sobre essa busca de doação, etc. E outra coisa, não vamos ser ingênuos. Se acabar com o financiamento privado e a gente colocar financiamento público, eu não tenho dúvida que os caciques de cada partido vão acabar concentrando e atraindo os recursos para eles, porque eles dominam a televisão, eles dominam o programa, então só eles que aparecem. Então só você acabar com o financiamento privado sem garantir que todos os membros do partido, todos os candidatos vão ter acesso à TV, vão ter acesso àqueles recursos, também não adianta. Agora, isso é generalizado nos partidos, né? Ninguém se salva. Estou falando de A a Z, da direita à esquerda, sem exceção. Entendeu? Então, a gente tem que pensar assim, mais sobre essa questão. A minha conclusão que eu cheguei individualmente, inclusive eu sempre defendi o sistema alemão, que era meio a meio, né? A metade por listas, a metade por distrito. Distrital misto. Isso, distrital misto. Hoje eu até acho que já, com essa contaminação que houve, talvez até nem resolvesse mais. Então, atualmente eu estou defendendo realmente o distrito, que eu acho que é o mais simples. Agora, a proposta que está aí na mesa não tem nada a ver com o distrito. Tem nada a ver. É misto assim. Metade da lista o partido escolhe, a outra metade o eleitor tem uma colher de chá e escolhe também. É mais ou menos essa proposta que está em discussão. Uma proposta salomônica, né? Mas nada de distrito. Aí é complicado, sabe? Mas a proposta que o MCCE tem, por exemplo, é o voto em lista. 100%, né? 100%. E intercalado, homem e mulher, mas acontece o seguinte, tem que envolver os filiados dos partidos. E isso essa é a diferença, né? Tem que ter um percentual mínimo para que os filiados venham e decidam quem vai ser. Mas a autonomia dos partidos é garantida na Constituição, quer dizer, não tem como. A não ser que você faça uma emenda constitucional, você não tem como estabelecer a regra para os partidos. Alguma coisa pode ser aprovada na legislação, por exemplo, foi estabelecida a legislação sobre cota para as mulheres, etc. A professora Lia está aqui, vai falar sobre isso com muito mais propriedade que eu. Mas, de fato, mesmo isso, eles conseguiram burlar. Eles seguem na lei, né? Mas eles perderam o espírito da lei. Então, eles colocam lá as mulheres no número, né? Então, colocam a esposa do fulano e tal. E, no final, elas não fazem campanhas, não são votadas. E se alguém perguntar, não, está aqui, ó, nós tínhamos nas nossas listas e tal. Na Argentina, que adotou o sistema, é o contrário. Quer dizer, a lista já vem pronta, aí a lista fechada, e as mulheres já estão lá. Se não me engano, de cada 3 nomes, o terceiro, no máximo, tem que ser de uma mulher. Então, eles garantiram. E a Argentina hoje tem um percentual de mulheres, deve estar em torno de 30%. A Argentina fez efeito. Fez efeito. Fez efeito, não é paritária, é 1/3, mas 1/3 está lá. Então, eu acho que nós temos que pensar da presença das mulheres na política, porque uma das coisas, eu acho que o custo da campanha mais alto, também as mulheres têm muito mais dificuldade de fazer campanha. Com certeza. E, então, se a gente pensar nessa equidade entre homens e mulheres, sim, a proposta em geral nossa digo do movimento feminista, é uma lista paritária fechada. Sim, aí mas, faria sentido. Que faz o sentido, mas eu acho que também é possível a gente pensar alguma coisa que deu certo na Argentina, que não coloca todo mundo tão de sobreaviso, que é mais factível e que nós teríamos que ser um primeiro passo, que seja efetivamente, que não seja paritário, seja 1/3, mas efetivamente nós temos que colocar, que aí a ministra Dilma é uma questão importante, é um momento histórico, você tem uma primeira presidenta mulher, mas nós precisamos ter mais mulheres e nós temos que ter um sistema político que tanto homens e mulheres sejam menos corruptos. Nós temos mais uma pergunta de telespectador.
Posso só acrescentar uma coisa? A não punição desses corruptos, ou fazer de conta que minimizar esse efeito da corrupção, já que é uma coisa mais generalizada. Se é uma falha mesmo do nosso sistema punitivo, ou se isso é um problema social que a sociedade praticamente aceita os corruptos. Jovita, você que está caladinha aí. Olha só, eu acho que a sociedade ela não tem aceitado, né? Agora a gente também não vê essa imunidade parlamentar, ela está muito confundida com impunidade, né? Então a gente acaba acreditando que o crime compensa, mas a sociedade não está aceitando isso não. E a gente tem visto, aqui em Brasília tem o Adote um Distrital, que a sociedade está se mobilizando para acompanhar os parlamentares da Câmara Legislativa, e há um projeto também para fazer mediadores sociais envolvendo as escolas, né? Escolas públicas, né? Escola Classe 16 de Taguatinga está envolvida, o setor leste de Brasília também está envolvido. Então está havendo essa movimentação e para disseminar mais trocar essa indignação por uma ação concreta, né? De forma pacífica, de forma ordeira, lógico. Mas a gente está querendo acompanhar. Dia 23 passado, houve uma movimentação em frente ao Palácio do Buriti, em frente ao Ministério Público, a Justiça e a Câmara Legislativa, para que a sociedade também tem que começar a chegar nas ruas, né? Sair um pouco das redes sociais e ir para as ruas. Professor Ricardo, como é que o Judiciário está se comportando em relação a essa questão? Porque, vamos dizer assim, existe uma pressão da sociedade, existe também vamos dizer assim, uma ação permanente da mídia com relação a isso, né? E existe também o direito de defesa das pessoas que estão sob suspeitas, que são denunciadas, às vezes em operações tipo assim, tarrafa, joga a rede e sai pegando quem estiver no caminho. Como é que você vê essa questão da justiça? Eu só queria fazer um adendo ao que a Jovita disse antes, a questão da sociedade. Na verdade, a nossa sociedade ela é complicada. Eu fiz um trabalho para a Comissão de Ética da Presidência há uns anos atrás, e o que a gente observou? Que um número expressivo de pessoas tinha já vendido seu voto, né, durante as eleições, uma parcela expressiva da população já tinha pago propina para funcionários públicos para obter um andamento mais rápido da sua demanda. Então, aí é difícil essa ação, né? Então, eu diria que tanto na questão do judiciário quanto na questão da sociedade, as pessoas não sabem exatamente o que combater, até onde vai o favor e aonde começa a corrupção. Então, isso não está muito claro na corrupção. Eu fiz um trabalho baseado no Roberto da Mata, né, naquela questão da corrupção a favor. E a justiça no Brasil, ela, na minha opinião, ela ainda é excessivamente formalista, em primeiro lugar, e a legislação, tal como ela existe, ela favorece a corrupção, tanto dos políticos, porque existe um fórum privilegiado para eles, então eles saem da justiça comum para serem levados para esse fórum, e o fórum não dá, em linhas gerais, em absolutamente nada. O juiz que é corrupto, como foi apresentado aqui, a punição máxima para ele é a aposentadoria. Então, quer dizer, a penalidade é muito baixa. É muito baixa. O máximo que acontece com o juiz é a aposentadoria. Com a aposentadoria integral. Eu acho que uma das questões tem a ver também com a demora do sistema judiciário, quer dizer, não pensando só a corrupção no sistema judiciário, mas eu estou pensando como o judiciário trata com a corrupção na hora que tem que julgar. Com certeza, acho que a demora, que é alguma coisa que agora todo o sistema judiciário está reconhecendo, essa é uma lentidão. Por exemplo, temos enorme. aí esse processo do mensalão, né? Que é o processo que está previsto aqui em Barbosa. E se a gente pensa, você tem digamos assim, você tem figuras que têm vários momentos, né? Se você pensar a primeira CPI da corrupção, depois da democracia, na época do Sarney, quer dizer, você tem várias histórias de corrupção que são um pouquinho tortuosas. Você levanta a questão, faz uma CPI, faz um processo, mas é um pouco tortuoso, são coisas um pouco personalistas e é uma tarrafa que vem alguns e não vem outros. Então, essa sensação de que você não está chegando lá e que, para além da corrupção, você também tem um denuncismo, quer dizer, um denuncismo que às vezes aponta o correto,
e aponta também aquele que joga um terceiro que não tem nada a ver com isso. A imprensa tem um efeito muito grande, eu acho, de mostrar os escândalos da corrupção, mas ela também produz um efeito contraproducente, que ela fica num escândalo várias vezes e deixando de lado outros. Então, ou seja, não só a imprensa quanto o judiciário, nós parece que vivemos assim momentos de irrupções, de escândalos de corrupção, depois volta para a calmaria, depois vem outro. E, de repente, a gente não sabe quais são os resultados, porque o sistema judiciário é lentíssimo. A questão é a seguinte, essa que é uma questão que eu acho que é decisiva. Nós estamos avançando ou estamos andando de marcha ré? Nós estamos avançando. Na minha opinião, não houve avanço nenhum. Os corruptos do Ministério do Turismo foram levados, foram presos pela polícia e foram todos soltos pela justiça. Então eu sinto como se fosse aquela pedra do Sísifo lá da mitologia grega, que ele leva até o final, quando ele chegou no cume do monte, a pedra deveria ficar lá, e ela cai e começa tudo de novo. Então dá uma sensação de que eu já vi esse filme e as coisas não acontecem, né? Então essa é a sensação que eu tenho. Olha só, puxando bem a brasa para a nossa sardinha, né? A presidenta Dilma está fazendo um papel excelente, né? Eu participei da audiência pública na terça. Quando você fala dia puxando a brasa para a nossa sardinha, das mulheres, de quem? das mulheres, né? Porque as mulheres, a presidenta Dilma representando as mulheres no poder, ela tem feito um papel que a gente não tem visto nos últimos governantes, né? Nem do antecessor dela, nem dos anteriores. Esse pulso de chegar e falar, olha, é osso do ofício, tá errado, eu vou tirar. E a gente está vendo que ela está sendo ameaçada. Agora a sociedade também está de olho, né? Quando eu fui convidada para participar da audiência pública, eu fiz questão de ir à feira, de ir à igreja, de perguntar às pessoas, você acha que a presidenta Dilma deve continuar nessas emissões? E foi unânime, né? Eu perguntei a 80 pessoas. Unanimidade, todo mundo fala, olha, a presidenta Dilma tem que continuar nessa faxina e a sociedade está com ela. Professora, e aí, nós estamos avançando, estamos andando de marcha ré? A gente está, do meu ponto de vista, nós estamos avançando, mas é um passo para frente, às vezes um para trás, às vezes dois para frente, ou seja, é uma luta cotidiana muito grande, porque eu concordo com ela que o fato de ter feito a denúncia dos ministros e a presidenta Dilma imediatamente tirar, é um ganho. É um ganho. É um ganho importante, mesmo que depois, como diz o Ricardo, a coisa não vai adiante. Porque é um peso político para ela, porque na verdade está tirando um ministro que ela colocou. Claro que se diz, faz pela aliança fisiológica, mas a gente pode querer mais, porque colocou antes, né? Então esse é o ponto, mas ela, portanto, ela avançou, porque eu acho que ela teve um peso político grande do fato de ter que retirar ministros que ela mesma colocou. Então, nesse ponto, eu acho que nós avançamos, mas eu tenho a impressão que vários elementos continuam como estão, né? Então, eu acho que a memória política está muito curta, nós não temos a história uma história longa, se nós pensarmos, de elementos políticos que estão fisiologicamente mantendo essa articulação em que a corrupção faz parte e ela é considerada, aquilo que você disse muito bem, é que você é e o Ricardo também é um pouco um clube do qual eu posso ser denunciado amanhã, então eu paro aqui. Então essa cumplicidade do sistema político entre corruptos, possíveis corruptos e não corruptos para manter um sistema de aliança é o que não foi para adiante. Eu acho assim, é inegável que as ações da presidenta são importantes, o que ela está fazendo está corretíssimo, mas o meu ponto é o seguinte, ela está fazendo mais por uma iniciativa dela do que realmente uma resposta do sistema político, uma pressão da sociedade que chegou a um nível tal que ela está respondendo. Se amanhã saísse a presidente, a gente não teria nenhuma garantia que essas ações perdurariam. Eu gostei muito da sua observação quando você disse que algumas pessoas não poderiam ter sequer chegado lá. E aí que vem a questão também do nosso padrão. Nós temos ministros que foram prefeitos, foram governadores e que as contas não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas.
Como é que essas pessoas conseguem chegar lá? Você tem ministros que estão com processos de improbidade administrativa do período que foram prefeitos e governadores. Claro. Então, o nosso padrão é muito baixo. Quer dizer, a gente aceita que essas pessoas sejam não apenas deputadas ou senadores, mas também ministros e presidentes. Então, mas eu acho, essa é a grande que não é a gente aceita. Por exemplo, a lei da ficha limpa, ela veio barrar quem teve as contas rejeitadas. E hoje essa lei da ficha limpa já completou um ano e a gente teme por ela no Supremo Tribunal Federal. Mas a lei, pelo que se sabe, quer dizer, ela está valendo. Ela não foi aplicada da outra vez porque não tinha o princípio da anualidade. Mas e até agora ninguém conseguiu tomar posse, porque está funcionando ao contrário, né? A lentidão da justiça está funcionando ao contrário. Mas a imprensa tem noticiado que o Supremo declarará a lei inconstitucional. Né? Então a gente teme por isso. Eu acho melhor a gente deixar acontecer para chegar a essa conclusão. Nós vamos ter que encerrar o programa porque o nosso tempo acabou. E esse assunto ele não vai se esgotar tão cedo, pelo visto. Né? Nós agradecemos a presença do cientista político da UNB, Ricardo Caldas, da antropóloga da Associação Brasileira de Antropologia, Lia Zanota, e da diretora do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Jovita Rosa. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil.